Olá, eu sou a Rita Barros e este é o Rita Barros Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este espaço. Um espaço de partilha, reflexão e de verdade. Hoje quero trazer-te uma palavra que me foi dada em oração antes de gravar este episódio. E foi uma palavra diferente porque é um livro que raramente aparece nas nossas leituras diárias. Hoje foi-me dado o livro de Naum, capítulo 1. Naum é um daqueles textos bíblicos que, à primeira vista, pode parecer duro. Fala da justiça de Deus, fala da ira de Deus, fala da queda da arrogância humana. Mas no meio dessa linguagem forte, existe um versículo que ilumina tudo. Ele diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio no dia da angústia, conhece os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. E é aqui que eu quero ficar contigo hoje. Porque este capítulo lembra-nos de algo essencial para a vida espiritual e para a vida humana, que não se dissociam uma da outra. Isto lembra-nos que Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E nós precisamos das duas nas nossas vidas. Vivemos num tempo em que muitas vezes se procura apenas a parte confortável da espiritualidade. Queremos cura, queremos paz, queremos respostas, queremos bênçãos e isso é legítimo. Mas por vezes esquecemos-nos de algo fundamental. A vida espiritual é, sobretudo, responsabilidade. Existe uma lei espiritual de coerência, que é aquilo que semeamos, colhemos. Aquilo que alimentamos, cresce. Aquilo que negamos, repete-se. E Naum fala exatamente disso. Não de um Deus castigador, mas de um Deus que não sustenta aquilo que destrói a vida. Deus não sustenta a arrogância, Deus não sustenta a injustiça, não sustenta a mentira, não sustenta a violência interior ou exterior. E isto não é punição, é ordem. E eu trabalho com ordem todos os dias, quer seja na minha vida, como na vida dos outros. A vida emocional, sistémica e humana, quando não assumimos responsabilidades pelas nossas escolhas, acaba por nos confrontar. Quantas vezes vemos isto? Pessoas que fogem da verdade durante anos e depois dizem: por que é que isto me está a acontecer? Quantas vezes se sentam pessoas comigo em consulta individual ou nos grupos que eu facilito e vêm neste lugar infantil ou de vítima de que não sabe porque é que isto está a acontecer. Relacionamentos construídos em negação que acabam por colapsar. Corpos que ignoram sinais durante demasiado tempo, até que a doença obriga a parar. E isto não é castigo, isto é consequência. E este livro de Naum lembra-nos que Deus é paciente, muito paciente. Mas Deus não é indiferente.
E no meio desta consciência surge a frase mais bonita do capítulo: o Senhor é bom. É um refúgio no dia da angústia. Isto muda tudo, porque significa que a justiça de Deus não está contra nós, está a favor da vida em nós. Deus não destrói pessoas. Deus destrói aquilo que destrói a pessoa. E isto é profundamente libertador. Porque significa que não precisamos ser perfeitos para encontrar Deus. Precisamos apenas de estar disponíveis para a verdade, disponíveis para reconhecer, para corrigir, disponíveis para crescer. Isto liga-se inteiramente ao trabalho que eu faço todos os dias, na mentoria, nas consultas, na comunidade, no grupo. Existe um momento na vida de cada pessoa em que já não é possível viver no lugar da vítima, no lugar infantil, no lugar da negação. Surge um convite interior para entrar no lugar do adulto. Mas é um convite, porque o lugar do adulto, o lugar do amadurecimento, é uma escolha que tu e eu e todos nós fazemos. É o lugar onde dizemos: eu assumo a minha vida, eu assumo a minha história, eu assumo as minhas escolhas, eu quero viver em verdade. E é nesse lugar que experimentamos Deus como refúgio. Não porque a vida deixa de ter tempestades, mas porque deixamos de fugir delas. E repara, o versículo não diz que não haverá angústia. Diz que Deus é refúgio no dia da angústia. Ou seja, a paz não vem da ausência de dificuldades, vem do alinhamento interior. Quando estamos alinhados com Deus e em Deus, com a verdade e com a consciência, algo muda dentro de nós. Podemos atravessar momentos difíceis, mas não nos perdemos. Podemos sentir dor, mas não perdemos a dignidade. Podemos enfrentar tempestades, mas não perdemos o chão. E talvez esta seja a grande pergunta deste episódio. Onde, na tua vida, Deus te está a chamar para um alinhamento maior? E pode ser numa relação, pode ser numa decisão adiada, num padrão repetido, talvez numa verdade que sabes, mas ainda não consegues viver. Naum lembra-nos de algo muito simples e muito profundo. Deus resiste à arrogância, mas acolhe quem confia nele. E confiar não é dizer que acreditamos. Confiar é viver de acordo com essa fé. É escolher a verdade quando seria mais fácil fugir. É escolher a responsabilidade quando seria mais fácil culpar. É escolher crescer quando seria mais fácil repetir. E é nesse lugar que a misericórdia se torna real. Porque a misericórdia não é permissão para continuar igual. É a oportunidade para começar de novo. E se hoje estás num momento de angústia, lembra-te disto. Deus continua a ser refúgio. Se estás num momento de consciência, lembra-te disto. Deus continua a ser guia. Se estás num momento de correção, lembra-te disto. Deus continua a ser amor. Naum não é um capítulo sobre medo. É um capítulo sobre alinhamento. E o alinhamento traz paz. Obrigada por estares aí comigo
neste episódio. E se esta reflexão falou contigo, partilha este podcast com alguém que possa precisar de ouvir. E como sempre, lembra-te, a verdade não nos afasta de Deus, aproxima-nos. Um grande beijinho e até ao próximo episódio do Rita Barros Podcast.